Oi, pessoal do Matematicamente! Hoje eu trouxe para vocês um problema interessantíssimo de combinatória, do qual eu quero tirar 3 ideias importantíssimas que podem te ajudar em outros problemas difíceis de combinatória, e para isso eu vou apresentar 2 soluções desse problema. E se você está assistindo esse vídeo no dia que a gente está publicando, no dia 21 de outubro de 2022, ou no dia seguinte, dia 22, ainda dá tempo de você aproveitar um desconto especial para quem está assistindo esse vídeo no nosso treinamento OBM 2022. Não deixa de conferir isso aqui, tá? Bom, mas vamos lá, vamos para a matemática, que é o importante enunciado na tela para vocês. Olha aí. Então, a figura a seguir apresenta 14 pontos separados em 2 colunas verticais, com 7 pontos em cada coluna. Esmeralda desenha 7 segmentos de reta entre 2 pontos da figura, de modo que cada segmento tem uma extremidade em cada coluna. Cada ponto é a extremidade de exatamente um dos 7 segmentos. Dizemos que um dos desenhos de Esmeralda é espelhado se é simétrico em relação ao eixo de simetria vertical destacado entre as 2 colunas. Quantos desenhos espelhados diferentes Esmeralda pode fazer? Bom, quando você lê um enunciado desse, é sempre importante ler o enunciado inteiro primeiro, depois você pode voltar para esclarecer alguma parte que você, por acaso, não tenha entendido. Mas o que nós entendemos foi, tem 7 pontos em 2 colunas, tem um eixo de simetria entre as 2 colunas, e a Esmeralda vai ligar com segmentos de reta um ponto da coluna da esquerda com um ponto da coluna da direita. Porém, a gente não quer contar todos os possíveis desenhos que ela forma dessa maneira. A gente quer só contar os desenhos que são simétricos em relação a esse eixo de simetria. Tá? Então, primeiro passo é vamos entender o enunciado, vamos talvez desenhar alguns exemplos, né? Então, exemplo, esse ponto aqui de cima eu posso ligar a qualquer outro, digamos que eu ligue a esse aqui. Só que agora você pensa, mas no momento que eu desenhei este segmento, se eu quero que a figura seja simétrica em relação ao eixo, já tem alguma coisa né, que eu fico obrigado a fazer agora, né? Que é o quê? Que é o ponto correspondente aqui, né? Eu preciso ligar ao correspondente lá em cima também, que é o único jeito de manter essa simetria, certo? Tem uma coisa um pouquinho diferente que a gente podia fazer também, né? Que é algum desses pontos nós podemos ligar ao ponto que está, ao seu ponto correspondente na outra coluna, podemos falar assim, né? E isso, ao fazer isso, a simetria é automática, certo? Então, fazendo alguns exemplos, você percebe rapidamente isso, que se você liga um ponto a outro ponto que não é correspondente a ele, né, que não está na mesma horizontal que ele, imediatamente você precisa ligar o correspondente, né? Ou os outros 2 correspondentes você também precisa ligar. Certo? Então, agora, se você liga 2 pontos correspondentes entre si, né, 2 pontos na mesma horizontal, aí você não está mais obrigado a fazer nada, pelo menos em princípio. Agora, né, nesse meu exemplo aqui, agora eu fiquei sim obrigado a fazer uma coisa, porque esse ponto agora só pode ser ligado ao seu correspondente do outro lado. Tá? Ok. Então, entendemos o enunciado, né? E percebemos também que, em princípio, especialmente no início do desenho, né? Para cada ponto nós temos 2 opções essencialmente diferentes, né? Que é ligar ao ponto correspondente na outra coluna, se ele ainda estiver livre, né? Ou ligar a algum outro ponto que não seja esse correspondente. E
ao ligar a um outro ponto que não seja o correspondente, nós ficamos obrigados automaticamente a ligar os outros dois, certo? Com isso, nós podemos chegar na primeira ideia que eu queria colocar para vocês, que é a ideia de transformar o problema. Esta é uma ideia útil em combinatória, mas também em qualquer outra área da matemática. Especificamente em combinatória e especificamente em problemas de contagem, que é o exemplo desse aqui, o transformar o problema significa, muitas vezes, fazer o que a gente chama de uma bijeção entre dois conjuntos, ou uma correspondência biunívoca, que é simplesmente ter, ou inventar, ou criar, ou observar que tem um outro conjunto correspondente a esse conjunto cuja quantidade de elementos nós queremos contar, mas que pode ser mais fácil de contar, né? Nesse caso, uma boa ideia parece ser a seguinte: tá claro para nós agora, fazendo os exemplos, que para cada ponto do lado esquerdo tem um correspondente do lado direito. Se nós numerarmos os pontos, por exemplo, de 1 a 7, essa correspondência vai ficar mais clara, né? O 1 do lado direito corresponde ao 1 do lado esquerdo e assim por diante. E, de fato, o que nós percebemos é, se o 1 está ligado ao 3, o 3 está ligado ao 1. Agora, como acontece aqui, como o 4 está ligado ao 4, né? Bom, o 4 está ligado ao 4 porque o 4 é o 4, tanto à direita como à esquerda. O que sugere para nós que esse problema realmente pode ser simplificado. Nós não precisamos de 14 pontos, nós precisamos só de 7. 7 pontos ou 7 números, né? Então, que tal? Transformamos o problema em... Nós temos um conjunto com 7 objetos, por exemplo, os números de 1 a 7, e nós queremos saber de quantas maneiras nós podemos fazer o quê? Nós podemos separar este conjunto em subconjuntos, o que a gente chama de uma partição, né? Subconjuntos disjuntos, que tenham no máximo 2 elementos, ou seja, tenham 1 ou 2 elementos. Quer ver? Exemplo. Aquela configuração lá é equivalente a separar esse conjunto de 7 elementos em um conjunto de 2 elementos, que é 1 e 3, outro conjunto de 2 elementos, que é 2 e 6, né? A gente chama isso aqui de uma partição daquele conjunto lá, que são subconjuntos disjuntos, cuja união é o conjunto todo. Não precisa saber esse nome, mas eu aproveito para te falar. Aí tem um conjunto unitário, né, apenas com o 4, outro conjunto unitário apenas com o 5, e outro conjunto unitário apenas com o 7. Certo? Então, essa é a transformação do problema. Transformamos o problema num problema mais simples. Eu quero saber de quantas maneiras nós podemos separar esse conjunto de números de 1 a 7 em subconjuntos disjuntos, cada um deles com 1 ou 2 elementos. Ficou clara a transformação do problema? Então, essa é a primeira ideia. Segunda ideia que eu queria passar para vocês hoje, relacionada com esse problema, a segunda ideia já vai nos levar à primeira solução para esse problema. Essa é uma ideia muito poderosa também, que é a ideia de dividir em casos.
Nem sempre é necessário. Se você tiver uma ideia que resolve o problema diretamente, ok. Mas muitas vezes é mais fácil você ter a humildade de reconhecer que, olha, difícil eu calcular diretamente o que o problema está me pedindo aqui. Mas olha, se eu separar em casos, eu consigo. Aqui quais seriam os casos? Porque é a dúvida inicial, né? Que, poxa, quantos subconjuntos eu terei com 2 elementos e quantos subconjuntos eu terei com um elemento só? Não sei, né? Então, nós podemos dividir em casos. Então, vamos lá. Neste problema, os casos podem ser... vamos fazer aqui. Os casos podem ser... Primeiro caso. Tá, os casos podem ser, por exemplo, a quantidade de subconjuntos com um elemento. Repara que eu preciso ter algum subconjunto com um elemento, porque o número total é ímpar, né? E os subconjuntos com 2 elementos vão dar uma quantidade total par, certo? Então, então, o primeiro caso eu tenho vamos chamar de subconjunto unitário. E, portanto, eu terei 6, 3, né? Sobram 6 números que eu vou colocar nos subconjuntos com 2 elementos. Aí serão 3 subconjuntos com 2 elementos, certo? Bom, agora é realmente fácil contar quantas opções eu tenho, de quantas maneiras eu posso fazer isso, certo? Por exemplo, não vou escrever tudo não, tá? Eu vou falar, vou só fazer a conta. Então, eu tenho 7 maneiras de escolher o subconjunto unitário, que eu vou usar, porque basta escolher qual dos 7 elementos do conjunto original vai ficar sozinho nesse conjunto unitário, né? E agora, o que eu preciso fazer é escolher os 3 subconjuntos com 2 elementos cada um, tá? Aqui você precisa ser cuidadoso, né? Tem algumas possíveis armadilhas aqui que você tem que tomar cuidado. A boa notícia é, como é um número pequeno, né? Como são apenas 6 elementos, você pode, na dúvida, fazer uma lista de todas as possibilidades, certo? Mas aqui eu vou fazer um pouco mais rápido, tá? Eu acho que aqui o jeito mais rápido e mais direto de fazer é pensar o seguinte: olha, já escolhido quem vai ficar sozinho, agora cada elemento do conjunto tem que ter algum par, certo? Então, você pode escolher qualquer um deles para ser o primeiro a escolher o seu próprio par, tá? E não importa muito qual seja. Então, por exemplo, você pode convencionar que você vai fazer assim. Vamos seguir na ordem numérica, vamos ver qual é o primeiro número que ainda não está em algum subconjunto, certo? Nem sozinho, nem com algum par, certo? E aí, escolhe o par desse número. Bom, como um já está sozinho e sobraram 6 números, o par do primeiro número que aparecer na ordem, né, que você estabeleceu, o par dele você vai poder escolher de 5 maneiras diferentes, certo? Então você tem 5 maneiras de escolher o par do primeiro número que tiver sozinho na ordem numérica, né? O menor número que ainda estiver sozinho, certo? Depois que você fizer isso, você pode ir para o próximo número, né? O próximo menor, ou o menor número que estiver sozinho depois de fazer essa escolha, e escolher o par dele, que você vai ter 3 opções, certo? E aí sobram só 2, que esses 2 vão ter que estar juntos. Isso dá 7 vezes 3 vezes 5, que é 105.
Eu acho esse o método mais rápido. Para alguns de vocês pode, enfim, você pode ficar meio na dúvida. Esse negócio que o Luciano falou de, eu posso escolher qualquer um, mas algumas pessoas, mas você não tinha 6 opções para esse cara? Não, eu não tenho 6 opções, porque todo mundo vai ter que ter o seu par. Agora, se você está realmente inseguro com isso, eu tenho um espaço aqui, eu vou fazer um rascunho aqui, depois eu apago. Ó, você podia ter feito isso também da seguinte maneira, tá? Você podia ter feito, dos 6 eu escolho 2 para fazer um par. Depois, dos 4 que sobraram, eu escolho 2 para fazer outro par. E depois dos 2 que sobraram, eu escolho 2 para fazer o último par. Só que agora você tem que tomar cuidado. Por quê? Porque você, fazendo isso, você escolheu os pares em ordem. Mas se você escolher o par 1, 3 na primeira posição, ou escolher na última posição, ele continua sendo o par 1, 3. Então aqui, fazendo desse jeito, e esse é um erro muito comum, eu vejo muita gente boa cometer esse erro, você ainda precisa dividir por quantas repetições você teve aqui, ou quantas vezes você contou cada possível conjunto de 3 pares. E o que é isso? 3 fatorial, porque são 3 pares, né? Por exemplo, se você escolher o par 1, 2 com 3, 4 com 5, 6. Você podia ter escolhido 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você poderia ter escolhido 3, 4, 5, 6 e 1, 2 e assim por diante. Então, né, você tem que dividir por 3 fatorial, que é o número de maneiras de arrumar esses caras aqui. Bom, e isso você já deve ter visto que dá a mesma coisa que a gente achou aqui, né? 5 vezes 3. Viu que dá 5 vezes 3? Quer fazer rapidinho? Esse é 6 vezes 5 sobre 2, esse é 4 vezes 3 sobre 2, esse é 2 vezes 2 sobre 2, que dá 1 mesmo, né? E você vai dividir ainda por 3 fatorial, que é 3, 2, 1. Ó, 6 com 6, né? 4 com 4, deu certinho 5 vezes 3, viu? Não falei? Que bom, né? A matemática funciona. Tá, então, um subconjunto unitário, essa é a solução. Segundo caso. 3 subconjuntos unitários. Não podem ser 2 subconjuntos unitários, senão sobraria um número ímpar, né? Para fazer os pares. E aí 3 subconjuntos unitários, agora sim. Acho que vale a pena usar uma combinação aqui, quer dizer, dos 7 números eu escolho 3 para ficarem sozinhos. Ou seja, para fazerem parte desses subconjuntos unitários. E agora, com os 4 números que sobraram, eu formo 2 pares. Aí eu vou usar o mesmo método que eu usei aqui, que é, vejo o menor que ainda não tem par e escolho o par dele. São 3 opções, certo? E depois que eu escolhi o par dele, os outros 2 que sobraram vão ter que formar par, eles mesmos, né? Isso dá 7 escolhe 3 é 35, né? Melhor não fazer de memória, né? 7, 6, 5 sobre 3, 2, 1 vezes 3. Isso, é 35 mesmo. 35 vezes 3 deu a mesma coisa que lá em cima, né? Deu 105. Bom, eu vou apagar esse rascunho aqui, que era só para vocês verem que a matemática funciona. Então deu 105 também. E o terceiro caso são... não, tem mais um. Esse não é o último, né? São 4 casos. 5 subconjuntos unitários. Bom, parecido, né? Escolho os 5 que vão ficar sozinhos e sobraram 2 que vão ter que fazer o par mesmo. Dá 1 aqui. 7 escolhe 5 é a mesma coisa que 7 escolhe 2, que é 7 vezes 6 sobre 2, que é 21, né? Então, terceiro caso, 21. Quarto caso, será que vai caber aqui embaixo?
vou colocar aqui. Quarto caso. Bom, quarto caso são 7 subconjuntos unitários. E só tem um jeito de fazer isso, né? Que é todo mundo sozinho. Que é um desenho aqui, né? Voltando para o problema original. É um desenho que é só traçar os segmentos horizontais. Certo? Total. Bom, importante. Nós dividimos em casos. Isso significa transformar o conjunto que nós queremos contar em uma união de outros conjuntos. Tem que tomar cuidado se essa união é de conjuntos disjuntos, né? O que é bem claro aqui que são casos disjuntos, né? Nenhum caso desse foi contado ali, porque não dá para você ter ao mesmo tempo 3 subconjuntos unitários ou um subconjunto unitário. Então, realmente é só somar tudo, que dá 210, 231, 232, né? Se eu não errei conta. 210, 231, 232. Certo? Ok. Vou apagar o quadro aqui, vou dar uma pausa para apagar o quadro e vou apresentar uma segunda solução para vocês. Muito bem. Terceira ideia que eu queria mostrar para vocês, relacionada com esse problema, uma ideia que vai nos dar uma segunda solução para esse problema, é a poderosíssima ideia de recorrência ou recursão, que é a boa e velha ideia de tentar resolver um problema usando casos mais simples do mesmo problema. Então, detalhe, eu vou continuar aqui usando o problema transformado, tá? Em vez de usar aquele. Aqui talvez nem faça tanta diferença assim, mas vou continuar usando o problema transformado. Então, mas qual a ideia da recorrência? É a gente fazer casos mais simples do mesmo problema e tentar ver se os casos mais complicados podem ser resolvidos ou entendidos a partir dos casos mais simples. Então, a ideia é, se nós fizermos com... Bom, daria até para fazer com 0 pontos, mas se nós fizermos com um ponto... Aqui eu quero dizer um ponto em cada coluna, tá? Um ponto em cada coluna. Aí só tem um desenho possível, né? Ou que é esse aqui. Ou se você preferir, só tem uma maneira de dividir em conjuntos, que é o 1 com ele mesmo, certo? Se a gente tiver 2 pontos em cada coluna, tá? Em cada, tá? 2 pontos em cada. Aí nós temos esse desenho ou esse desenho, são só 2, né? E isso de fato fica refletido naquela tradução do problema que eu vou preferir, que é ou é um sozinho com 2 sozinho, ou a gente faz o par 1, 2. Essas são as duas possibilidades, certo? Então, se eu chamar de AN o número ou a resposta, vou escrever assim, a resposta do problema para a configuração com N pontos em cada coluna, eu posso tentar resolver o problema para N pontos a partir da solução para menos pontos. Por exemplo, então, o que eu acabei de descobrir aqui, acho que vale uma tabela. Cadê o meu espaço? Vou fazer a tabela aqui do lado. N a N. Aliás, eu até começaria do zero. O zero é meio esquisito, né? Mas eu começaria do zero. Eu diria que com 0 pontos existe uma maneira de desenhar, que é fazer o desenho vazio. Mas talvez alguém não goste disso, então eu não vou usar esse 0 por enquanto, pelo menos. Mas com 2 pontos em cada coluna são 2 maneiras, né? Agora com 3, eu ainda não calculei e eu vou tentar calcular usando os casos anteriores. Pensa comigo.
Eu tenho aqui 1, 2 e 3, né? Nesse caso, eu tô até achando legal usar o problema não transformado. Bom, o que eu faço com o 1? Eu tenho duas opções para o 1. Ou o 1 fica sozinho, ou o 1 se junta com alguém, certo? Bom, se o 1 ficar sozinho, quer dizer, se o 1 ficou ligado no 1, de quantas maneiras eu posso completar o desenho, né? Eu posso completar o desenho de A2 maneiras, porque sobra o mesmo problema, só que com 2 pontos, né? Agora, se o 1 se ligou a qualquer um dos outros dois, e aí tem que tomar cuidado porque a gente vai ter que multiplicar por 2, porque é 1, 2 ou... Se eu fiz 1, 2 ou 1, 3, em cada um dos casos, eu terei a uma maneira de terminar. Então, como aqui são 2, seria 2 vezes A1. Onde eu quero chegar é que o A3 é A2 mais 2 vezes A1, certo? Então, vamos aqui. O A3 é o A2 mais 2 vezes A1, vai dar 4, certo? E isso a gente consegue generalizar, né? Se você quiser achar... Eu vou chamar a n mais 1, digamos, tá? Imagina que você tem n mais 1 pontos. Olha para o número 1, certo? O número 1, você vai escolher o par dele. Ou você vai deixar o número 1 sozinho, certo? Bom, se o número 1 estiver sozinho, só tem uma maneira dele ficar sozinho, que é ele com ele mesmo. O que sobra para você é o mesmo problema com n pontos. Então tem a n maneiras de completar, certo? Agora, se o 1 for se juntar com qualquer um dos outros, tem n possibilidades para escolher qual dos outros vai ser o par do 1, e cada uma delas vai dar uma configuração diferente, né? Porque se o par do 1 é diferente, a configuração é diferente, certo? Agora, uma vez que você escolheu o par do 1, sobram o quê? Sobram n menos 1 pontos, né? De n mais 1 caiu para n menos 1. E o problema que você tem que resolver é idêntico ao problema anterior, certo? Então, n vezes a n menos 1, tá? Então, isso aqui é o que a gente chama de uma relação de recorrência, que pode ser usada até para achar uma resposta geral para o problema, só que esse coeficiente n aqui torna um pouco chato de fazer desse jeito, mas para o nosso problema, que é só ir até 7, a gente pode fazer na mão agora, né? Só até o 7. Então, olha aqui. O que isso aqui está dizendo? É o anterior mais n vezes, o n seria esse aqui, né? O anterior do anterior, né? Então, aqui no caso, seria 4 mais 3 vezes 2, 10. Espero não errar a conta aqui. O A5 é o A4 mais 4 vezes o A3. Então, é 10 mais 4 vezes 4, 10 mais 16, 26. Aqui é 26 mais 5 vezes 10, que é 50, então dá 76. E esse último é 76 mais 6 vezes 26. 6 vezes 26 é o quê? 120 mais 36, 156. 156 mais 76. Ó, realmente dá... Entendeu? Ó, 76 mais 156. Não roubei, não. É isso mesmo. 156 mais 76 dá o quê? 232. Exatamente a resposta que nós achamos. Então, para esse problema, essa ideia de recorrência é bem poderosa, né? Resolve bem rápido. Talvez a outra solução seja um pouco mais natural, dividir em casos, mas é importante você ter esta ideia na cabeça em problemas de combinatória em geral, mas não só de combinatória, de contagem, mas também, às vezes, problema de álgebra você consegue... E até de geometria você consegue fazer isso. Às vezes tem um problema de geometria que dá para fazer
um caso mais simples e depois você generalizar. A ideia em si é uma ideia poderosa. A questão é você adquirir esse hábito de olhar os casos mais simples e tentar ver como é que casos mais simples podem te ajudar a resolver o caso geral, tá bom? Então, foi isso. Problema muito interessante da última competição Jacob Palles Jr., né? Foi o problema 15 do nível 3. E 2 soluções e 3 ideias poderosas para você resolver problemas de combinatória, tá? E, para concluir, na verdade, este vídeo ele vai fazer parte, eu estou gravando e ele já vai fazer parte do nosso módulo de combinatória, um workshop de combinatória de preparação para a OBM. Neste momento, nós temos o workshop de teoria dos números, o de geometria, e estamos gravando o de combinatória. E se você assistiu até aqui e está me ouvindo, você está interessado, você gostou dessa maneira da gente apresentar as soluções, e se você acha que a gente pode te ajudar no seu treinamento para a OBM ou nessa sua jornada por aprender mais matemática e aprender a resolver problemas difíceis de matemática, eu quero te convidar para ser nosso aluno. Se você está assistindo esse vídeo no momento que a gente publicou, 21 de outubro ou 22 de outubro, você pode... Eu estou deixando um cupom para você aqui, com um nome sugestivo, e você vai ter um ótimo desconto, vai até lá, vai até a nossa página de inscrição, você vai ter um ótimo desconto para o treinamento de 2022. Nós temos outras opções para você ser nosso aluno também, por favor, nos procure, se você estiver interessado. Enfim, conta para nós a sua situação, se você não quer ou não pode ser nosso aluno agora, conta para nós a situação, vamos manter um relacionamento para que você, quando a gente chegar no momento de poder te ajudar, isso seja possível. E se você está vendo esse vídeo mais tarde, vale o mesmo recado. Procure-nos, porque nós estamos empenhados em oferecer a melhor preparação possível para quem está interessado em Olimpíadas de Matemática, especialmente Olimpíadas de Matemática mais exigentes, como são a OBM e as Olimpíadas Internacionais de Matemática. Nós temos o privilégio de ter vários alunos nossos premiados com medalhas em Olimpíadas Internacionais e nós gostaríamos muito de que você fosse um deles também. Tá bom? É isso, tchau, até a próxima!